Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo Nunes, satisfação em falar com você. Gostaria, esse tempo, trazer aqui uma reflexão a respeito sobre intimidade. Existe um texto clássico no livro de Marcos, capítulo 6, que diz o seguinte: Jesus saiu dali para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou, começou a ensinar na sinagoga e a fazer milagres. Vendo aquilo, as pessoas que estavam em sua volta disse: "De onde vem tamanha coisa?" Perguntou eles. "Que sabedoria é esta que foi lhe dada? E estes que faz até milagre? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? Não está aqui conosco a sua irmã?" E ficaram escandalizados com ele. Jesus lhe disse, olha a fala de Jesus: "Só em sua própria casa, entre os seus parentes e a sua própria casa, é que o profeta não é honrado. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-lo." E continua: "E ficou admirado com a incredulidade deles, dos que viam. Então Jesus passou a percorrer os povoados vizinhos, ou seja, saiu da sua própria cidade para fazer milagres, fazer curas nas vizinhanças, porque disse Jesus que ali, na sua cidade natal, as pessoas estavam com tamanha incredulidade. E essas pessoas, a gente tira uma lição que são pessoas da própria casa, pessoas que faziam parte do seu cotidiano, onde conhecia toda a sua parentela, falava sobre os seus irmãos, o seu pai que era carpinteiro, a sua irmã que estava presente. Então as pessoas que estavam ali na volta de Jesus, vendo e contemplando os milagres, ficaram admirados. Esse homem, filho do carpinteiro, irmão desses homens que eu conheço, que eu vivi toda a minha infância, eu não acredito. Jesus, ali no texto, diz que ficou também admirado. Imagina Deus, na presença de Jesus, ficar admirado, tamanha incredulidade daqueles que já o conheciam. E ali Jesus traz uma frase fantástica, que o próprio profeta, na sua própria casa, não é honrado. Desse texto saiu o que nós conhecemos hoje do ditado popular, que santo de casa não faz milagres. Quando a gente vê toda essa história, o que me leva a entender é que nós estamos muito familiarizados com Jesus. A gente ouve Jesus aonde quer que a gente vá. A gente vê sobre Jesus nos filmes, na internet, nos vídeos, como você está vendo aqui. A gente vê Jesus nas pessoas, através das tatuagens, através de um cordão pendurado no pescoço. A gente entra nas instituições de todas as esferas, principalmente referendo ao poder judiciário. A gente vê uma cruz ali pendurada, representando, dentro do entendimento deles, Jesus. Então, com toda essa popularidade e essa familiaridade, o que nós estamos fazendo com Jesus? Se tornando algo que é comum. E o que é comum, nós já temos como natureza de não dar o valor, porque é algo comum. E por ser algo comum, nós estamos fazendo de Jesus algo que não é aquilo de fato que ele é. Porque ele quer que nós tenhamos
intimidade. Essa intimidade tamanha e que nós podemos presenciar e vivenciar os milagres, as curas, como ele fez na sua terra natal, e nós sentirmos honrados e darmos a ele toda honra, toda glória, toda majestade, pois isso é o mínimo que ele merece. Quando eu vejo tudo isso, eu faço uma leitura que nós, principalmente como brasileiros, praticamente todos nós, salvo as exceções, já ouviu falar de Jesus. E às vezes a gente começa a ouvir falar de Jesus, isso nos traz algo que é comum. Se eu não ouvir aqui, eu vou ouvir depois, eu vou ouvir em um segundo momento. Como se algo tão familiar ao ponto de eu não dar o devido valor. E o que traz o valor necessário entre Jesus e a minha relação chama-se intimidade. E é isso que gera a fé. Intimidade profunda com Jesus. E dá a Ele toda a honra do qual ali fez falta. E dá a Ele toda a majestade, toda a glória. E que nós não venhamos falar de Jesus de uma forma familiar, porque a gente já está familiarizado tanto com Jesus que é fácil de falar de Jesus. Falar que nós o amamos, que nós o queremos, que nós o necessitamos, que nós queremos falar de Jesus e contar todas as histórias, todos os casos que a Bíblia aí nos apresenta. É fácil, porque a gente está familiarizado, nós já o conhecemos, ao ponto de nós falarmos com clareza e profundidade, pois somos familiares. Mas entenda, intimidade são poucos que conhecem o verdadeiro coração de Jesus, ao ponto de entender a sua natureza na complexidade e na plenitude de que quem é Ele em nós e o que Ele tanto significa em relação ao seu valor. Esse é Jesus. E que nós venhamos a termos intimidade e não familiaridade. E não venhamos fazer como esses que o conhecia, mas não honraram. E eu posso aqui levantar um, ou vários, que deram essa honra, que o acompanharam e o acompanham até hoje, que a intimidade gerou fé. Os discípulos o acompanhavam e vivenciavam a plenitude, a essência, a natureza de Jesus. Tanto é que eles foram promovidos ao ponto de discípulos, apóstolos, e se hoje nós estamos falando em nome do Jesus vivo, é testemunho desses homens que viveram a intimidade com Ele e não a familiaridade. Seja você íntimo de Jesus e o honre e conheça profundamente na sua intimidade. Essa é a reflexão de hoje. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um forte abraço no seu coração.